Boa tarde a todos, que a paz de Yeshua esteja com todos vocês. Vamos agora, neste momento, dar continuidade aos nossos estudos. Judaísmo Nazareno, de Sadoc Ben Derek. Vamos hoje ver história que não foi contada sobre os nazarenos. Vamos dar continuidade. Quem eram os Netzarim, os nazarenos? Atualmente muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yeshua eram chamados de cristãos, porque estes criaram uma nova religião chamada de cristianismo. Leve engano. Inicialmente todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, nazarenos, conforme o texto de Atos 24:5. Tanto os judeus quanto os gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhado de Netzarim. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Isto por volta dos anos 40 a 60 depois de Cristo. Enquanto em Antioquia os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se mantiveram o nome original de Netzarinhos, nazarenos. Segundo as lições do erudito Rei Apritz, da Universidade de Jerusalém, judeus e gentios crentes em Yeshua eram conhecidos como nazarenos. E somente muito tempo depois houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Se no passado judeus e gentios eram chamados de nazarenos, Netzarim, esta situação mudou e se passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Primeiro, os Netzarim, os nazarenos, que eram judeus, crentes em Yeshua, Hamashia, hebraico, Netzarim, e aramaico, Nastaret, nazareno. Os cristãos, setor constituído por gentios crentes em Yeshua. Netzarinhos, nazarenos e cristãos estavam unidos e tinham plena comunhão uns com os outros, frequentando sinagogas, já que até então ainda não existiam igrejas como se conhece hoje. Em Atos dos Emissários, Atos Apóstolos, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Jacob, Tiago, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada Shabat, sábado, é lido nas sinagogas. Atos 15, 21. No texto transcrito, identifica-se três importantes dados. Primeiro, judeus e gentios se reuniam em cada Shabat, sábado. Segundo, eles estudavam a lei, Torá, de Moisés. Terceiro, estava reunido nas sinagogas e não nas igrejas. Estes três elementos indicam que judeus e gentios praticavam o judaísmo. O cristianismo, como se verá adiante neste estudo, foi difundido por Inácio de Antioquia, o Santo Inácio Católico.
e é contrário às primeiras práticas dos emissários apóstolos de Yeshua. Eis o cristianismo de Inácio. Primeiro, determina a reunião no domingo. Segundo, ensina que a lei Torá de Moisés foi abolida pelo Novo Testamento. Terceiro, ordena reunião em igrejas. Estes três ensinos são totalmente antagônicos àquelas três características extraídas de Atos 15, 21, conforme visto no parágrafo anterior. Importante sublinhar, tanto os primeiros emissários apóstolos, quanto os primeiros discípulos de Yeshua foram judeus, ingressando posteriormente na comunidade os gentios, e todos eles eram chamados de Netzarim nazarenos. Somente tempos depois, conforme Atos 11, 26, os discípulos gentios passaram a ser chamados de cristãos por aqueles que falavam a língua grega. Nazarenos e cristãos estavam unidos e praticando o judaísmo ensinado por Yeshua, razão pela qual se congregavam em cada Shabat, sábado, para estudar a Torá, lei de Moisés, aonde? Nas sinagogas. Atos 15, 21. Prova-se aqui e agora que, biblicamente, os Talmidim de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, os nazarenos. Quando Shaul Paulo estava sendo acusado perante o governador Félix, seus inimigos formularam a seguinte acusação. Descobrimos que este homem, Shaul Paulo, é uma peste. Ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. É o líder da seita dos Netzarim, os nazarenos. Atos dos Apóstolos 24, 5. Paulo rebateu a acusação de que seria um agitador, porém, não negou que seria um dos líderes do grupo conhecido como Netzarim, os nazarenos, ou o caminho. Entretanto, isto eu, Paulo, admito. Adoro o Elohim de nossos pais de acordo com o caminho, ou qual eles chamam seitas. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, lei, e todos os escritos dos profetas. Atos dos Apóstolos 24, 14. Antes de Paulo reconhecer que Yeshua é o Mashiach, perseguiu os discípulos do Salvador, conhecidos como membros do caminho. Paulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2. Logo, verifica-se que os primeiros discípulos de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazarenos, ou simplesmente membros do caminho. Atos 9, 2, 24, 5, versículo 14 e 19, versículo 9 e versículo 23. A este respeito, diz o rabino James Scott Trim:
O termo caminho é usado para descrever os crentes em Atos 9:2 e em Atos 22:4, que na verdade recapitulam os eventos de Atos 9:2. Este termo, o caminho, é usado como uma alternativa ao nome Nazareno em Atos 9, versículo 2, Atos 19, versículo 9, 19, versículo 23, 22, versículo 4, 24, versículo 5 e versículo 14. Em Atos 24, 5 e versículo 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos, ou do caminho, representavam uma seita do judaísmo. Porém, em verdade, o judaísmo nazareno, ou do caminho, é o ensino bíblico praticado pelos primeiros talmidim, discípulos de Yeshua. Este judaísmo nada tem que ver com o atual judaísmo rabínico, que é corolário dos ensinamentos da maioria dos perushim, fariseus, estes tão criticados por Yeshua. Importante consignar que os netzarim, os nazarenos, formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século. Ou seja, não faziam parte do cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois. Netzarim é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. A história comprova que, no período do Segundo Templo, a religião judaica, com seus inúmeros grupos e subgrupos, eram conhecidos como judaísmo. Exemplo, Gálatas 1, versículo 13 e 14. E os seguidores de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazarenos, Atos 24, 5, ou do caminho, Atos 9, 2, Atos 24, 5 e versículo 14. E Atos 19, versículo 9 e versículo 23. Destes dados históricos e bíblicos, extrai-se o nome judaísmo nazareno, ou judaísmo do caminho. Define-se judaísmo nazareno como um ramo do judaísmo cujos ensinos, doutrinas e práticas foram vivenciados por Yeshua HaMashiach e seus primeiros talmidim, discípulos. E Yeshua não veio para fundar uma nova religião, mas sim para ensinar o judaísmo de acordo com as Escrituras. Aquele que segue Yeshua HaMashiach deve vivenciar o judaísmo por ele lecionado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas destas práticas estão impregnadas de elementos antibíblicos. Muitas pessoas, quando descobrem que Yeshua era um judeu e seguia o judaísmo, terminam por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos, sem maior análise crítica, o que é totalmente insensato. Porque o judaísmo moderno está distante daquele praticado pelos discípulos de Yeshua dos primeiros séculos. As duas, porque o judaísmo moderno está fundado no pensamento farisaico, fortemente combatido por Yeshua. Terceiro, porque o judaísmo moderno segue mais as tradições de homens do que a própria Torá. Quarto, porque o judaísmo moderno incorporou elementos e ritos pagãos.
Tais críticas são entendidas a certos grupos, e não a todos, do judaísmo messiânico, que não estão imunes de erros, e em muitos casos preferem colocar os ensinos rabínicos acima das escrituras. Por conseguinte, este estudo estará focado única e exclusivamente nas práticas bíblicas dos Netzarim Nazareno, os autênticos seguidores de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. E os cristãos, onde se enquadram nessa história toda? O termo em aramaico de Atos dos Apóstolos 11:26 é esclarecedor. Diz ele: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela congregação e ensinaram muitas pessoas. Foi naquele tempo que os discípulos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. Há algo surpreendente na passagem transcrita. No meio do manuscrito em aramaico, aparece a transcrição da palavra grego cristão. Isto causa estranheza, pois seria o mesmo que em um texto em inglês encontrasse uma palavra em japonês. Qual seria a explicação para a inserção de um vocabulário grego em uma epístola escrita em aramaico? A resposta é simples. Em Antioquia, os discípulos gentios falavam grego e receberam o nome de cristãos em grego, que significa aquele que segue Cristo. Por sua vez, a palavra grega Cristo significa ungido. Obviamente, pessoas que falavam grego usufruíam em termos em sua própria língua, cristão. Em conclusão, percebe-se que o vocabulário cristão foi originalmente aplicado aos seguidores gentios de Yeshua, falantes da língua grega, permanecendo o nome Netzarim Nazarenos para os discípulos judeus que se comunicavam em hebraico ou aramaico. Os apóstolos não chamavam a si próprios de cristãos. Os shedins eram membros do caminho, designados de Netzarim. Atos 24:5 e versículos 12 a 14. Os gentios em Antioquia foram cunhados com a palavra cristiane, um termo grego para messiânico. David String também reconhece que a palavra cristão foi usada apenas para os crentes gentios, enquanto que os judeus eram conhecidos como o caminho, os nazarenos. Penso que o nome cristianoi, cristãos, foi aplicado aos crentes gentios, por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmo, povo que pertence ao caminho. Logo, se inicialmente judeus e gentios eram chamados de Netzarim, em momento posterior houve a distinção dos crentes de Yeshua. Primeiro, judeus chamados de Netzarim Nazareno ou do caminho, e segundo, gentio alcunhado de cristão.
No livro de Atos, nazarenos e cristãos viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários apóstolos, todos judeus, ou seja, nazarenos, toda em harmonia entre judeus e gentios. Chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, grava bem este nome, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos por volta do ano 98 depois de Cristo. A partir daí, Inácio de Antioquia afirma que os seguidores de Yeshua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada. Qual ela? O cristianismo. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana no século IV. Ora, se os netissarinos nazarenos e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se que facilmente que o cristianismo oficializado pelo catolicismo romano não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yeshua. Por sua vez, o protestantismo e as atuais denominações evangélicas também não representam a fé original, salvo raras exceções, visto que segue inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica, tais como, vamos ver, primeiro, a substituição do Shabá, sábado para o domingo. Segundo, a abolição das festas bíblicas, da de Levítico 23, substituindo-as a Páscoa católica e não com a data determinada nas Escrituras, o Natal em 25 de dezembro, cuja origem está no paganismo, ressaltando-se que a Bíblia não indica o dia do nascimento do Salvador. Terceiro, a falsa ideia de que a lei foi abolida. Quarto, a teologia da substituição, que defende a substituição de Israel pela igreja nos planos do eterno. Vamos parar por aqui, mas as denominações evangélicas seguem dezenas e dezenas de preceitos errôneos e que têm origem no catolicismo papal. Como asseveraram linhas atrás, os nazarenos ou do caminho eram praticantes do judaísmo e assim permaneceram, não mudando a fé original, ainda que vitimizados pela religião gentílica de Inácio de Antioquia, ao criar uma nova religião, o cristianismo, catolicismo romano. Após a rebelião e a separação entre judeus e gentios, os israelitas, fiéis a Yeshua, permaneceram com o nome de Netsarim, nazarenos, ou do caminho, enquanto os gentios mantiveram o título de cristãos. No século IV, estruturou-se o cristianismo como religião oficial por meio do catolicismo romano, ensejando perseguição a pessoas de outras crenças. Então, algo totalmente contraditório ocorreu. Os cristãos, que no passado eram amigos e liderados pelos nazarenos, começaram a persegui-los e exterminá-los. Isto é, pessoas que se diziam discípulos de Yeshua, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos, os judeus,
os primeiros seguidores do Mashiach, irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Cumpriu-se então a profecia de Yohanan, João, de que os falsos profetas saíram de dentro da própria comunidade de discípulos. Eles saíram de dentro de nós, mas não era parte de nós, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Yohanan, Aleph, 1 João 2,19. Os Netzarim nazarenos foram muito perseguidos pelo Império Romano, que exterminou grande parte do grupo e de seus escritos, razão pela qual existem poucas fontes históricas subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprio, executando-se os Ketuvim Netzarim, escrito nazareno, conhecido incorretamente como Novo Testamento. Não obstante, além da descrição fiel dos Netzarim nazarenos no Novo Testamento, há relatos históricos produzidos por seus inimigos, geralmente depreciando os discípulos de Yeshua. De qualquer forma, tais registros históricos são importantes para se entender quem eram, o que pensavam e como agiam os nazarenos. Muito bem, amados irmãos, nós vamos ficar por aqui. No próximo estudo, vamos adentrar um pouco na questão histórica, né? Alguns historiadores falam dos verdadeiros discípulos de Yeshua. Como toda essa confusão religiosa começou, tá? A paz a todos, que Yeshua HaMashiach nos abençoe, em nome do Eterno. Shalom, shalom a todos.